Fala, família palmeirense. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E o clima na academia de futebol não poderia ser outro senão de uma reflexão profunda sobre as recentes declarações do nosso comandante. Acabou de sair aquela matéria no GE que a gente já imaginava, mas que coloca os pingos nos is sobre o porquê do Abel Ferreira estar tão na bronca com o calendário deste ano. O título é direto. O problema é o cansaço. E quem somos nós para discordar do homem que revolucionou a nossa forma de entender o futebol? Abel não está apenas reclamando por reclamar. Ele está expondo a ferida de uma estrutura que exige que atletas de elite performem como máquinas inquebráveis a cada 72 horas, ignorando que o desgaste acumulado nesta temporada de 2026 está atingindo níveis alarmantes, colocando em risco a integridade física do nosso elenco e o brilho do espetáculo que a gente paga para ver. A gente precisa analisar esse cenário com os pés no chão e entender que o cansaço citado pelo Abel não é apenas aquela fadiga muscular que um descanso de um dia resolve. Estamos falando de um esgotamento sistêmico, onde o tempo de recuperação entre as viagens interestaduais e os jogos de alta voltagem da Libertadores e do Brasileirão simplesmente não existe. Como torcedor, a gente quer ver o Palmeiras voando em campo, pressionando lá no alto e mantendo aquela intensidade que virou nossa marca registrada, mas o GE foi cirúrgico ao mostrar que os dados do NSP, Núcleo de Saúde e Performance, já estão acendendo o sinal amarelo para vários titulares. Quando o Abel bota a boca no trombone, ele está protegendo o patrimônio do clube, que são os jogadores, contra um calendário que parece ter sido desenhado por quem nunca chutou uma bola na vida e não entende a fisiologia por trás de um esporte de contato, explosão. O que mais me chama a atenção no desabafo do treinador é a clareza com que ele expõe a diferença entre estar disponível e estar pronto para competir. Muitos críticos de plantão dizem que, com o orçamento que o Palmeiras tem, o time deveria ter 2 elencos titulares, mas a verdade é que o nível de exigência tática do Abel é tão alto que a rotatividade excessiva acaba quebrando a química da equipe. A bronca dele com a CBF e as federações em 2026 é um grito de sobrevivência. Ele sabe que, se não segurar o ímpeto e não poupar em momentos estratégicos, chegaremos nas fases agudas de mata-mata com o tanque vazio. É uma queda de braço constante entre a ambição de vencer tudo e a necessidade biológica de descansar. E o Abel, com sua mentalidade europeia de planejamento, não aceita esse amadorismo de datas que empilha jogos decisivos como se fossem partidas de várzea. O raio-x do desgaste, dados 2026. Média de intervalo, 68 horas entre jogos decisivos. Logística, mais de 15 mil quilômetros percorridos apenas no último mês. Risco de lesão, aumento de 40% em relação ao primeiro trimestre. Foco, preservação de peças-chave como Vitor Roque e Gustavo Gomes. Precisamos falar também sobre o impacto tático que esse cansaço gera, algo que o GE destacou muito bem. Você já reparou que, em alguns jogos recentes, o Palmeiras começa avassalador, mas parece pregar fisicamente no segundo tempo. Isso não é falta de treino, família. É o corpo pedindo arrego. O modelo de jogo do Abel exige uma compactação e uma recomposição defensiva que cansam só de olhar, e quando o sistema nervoso central do atleta está fadigado, o tempo de reação aumenta e a tomada de decisão piora. Aquela bola que o nosso meia costuma enfiar com perfeição começa a sair curta. E aquele bote que o zagueiro dava com precisão vira uma falta perigosa. O calendário está roubando a qualidade técnica do nosso futebol. E o Abel está certíssimo em cobrar um basta nessa desorganização, que só privilegia a quantidade de jogos em detrimento da qualidade. Outro ponto fundamental que a gente não pode ignorar é o lado mental. Em 2026, a pressão sobre o Palmeiras é constante. Somos o time a ser batido, o líder do ranking da Conmebol e a vidraça de toda a imprensa. Imagina a cabeça desses jogadores que vivem em hotéis, aeroportos e centros de treinamento, longe da família, tendo que manter a concentração máxima sob sol ou chuva, sabendo que qualquer deslize vira uma crise fabricada pela mídia. O cansaço do Abel também é emocional. Ele sente que o grupo está saturado de tanta exigência, sem o devido respiro. Quando o professor se torna esse escudo, e vai para a coletiva reclamar das datas, ele está tirando a pressão dos ombros dos atletas e chamando a responsabilidade para si, agindo como um verdadeiro líder que sabe que o descanso é uma parte invisível, mas vital, do treinamento. A gente vê por aí muitos rivais dizendo que isso é desculpa de quem não quer jogar, mas a verdade é que o Palmeiras é um dos poucos clubes que tem coragem de falar o que todos os outros técnicos pensam, mas não tem peito para dizer. Abel Ferreira já ganhou tudo o que poderia ganhar aqui. Ele não precisa de desculpas. Se ele está reclamando, é porque ele quer entregar o melhor produto possível para nós, torcedores. O GE lembrou que, com o novo formato do Mundial de Clubes e as competições esticadas, o calendário brasileiro de 2026 virou uma bomba relógio. O que o Abel pede é o básico: respeito ao espetáculo. Sem descanso, não há intensidade. Sem intensidade, não há o futebol total que nos levou ao topo do continente e que nos mantém como protagonistas nesta década gloriosa. Vamos ser sinceros aqui. Quem de nós conseguiria render o máximo no trabalho viajando o país inteiro e tendo que decidir a vida da empresa 2 vezes por semana sob sol de 30 graus? O desabafo do Abel é um choque de realidade para quem acha que o jogador de futebol é um super-herói de videogame.
A ciência do esporte evoluiu, mas o corpo humano continua tendo limites. O Palmeiras investe milhões em tecnologia de recuperação, crioterapia e nutrição. Mas nada substitui o sono e o tempo de repouso regenerativo. Se a gente quer ver o Paulinho voltando bem e o Vitor Roque destruindo defesas, a gente precisa apoiar essa luta do Abel por um calendário mais humano. Ou então teremos que nos acostumar a ver times remendados em campo por pura falta de opção física. Como canal palmeirense, o nosso papel é ecoar essa preocupação. Não podemos cair no papo da mídia que tenta pintar o Abel como reclamão. Ele é um visionário que está tentando profissionalizar o ambiente onde ele trabalha. Se o Palmeiras aceitar calado esse massacre de datas, estaremos sendo cúmplices da queda de rendimento técnico do nosso futebol. O Verdão de 2026 é gigante, mas até os gigantes precisam de uma pausa para afiar a espada. O que o Abel está fazendo é um serviço ao futebol nacional. Pois se o melhor time do país está sofrendo com o calendário, imagina como estão os clubes que não têm a nossa estrutura de ponta. É uma discussão necessária que ultrapassa as cores do nosso manto e atinge a essência do esporte de alto rendimento. Para encerrar o vídeo de hoje, família, eu quero deixar uma pergunta para vocês aqui nos comentários. Você prefere que o Palmeiras use um time reserva em alguns jogos do Brasileirão para focar 100% nas Copas e evitar esse cansaço? Ou você acha que o elenco atual tem que dar conta do recado em todas as frentes, mesmo com o risco de lesões? O Abel está certo em colocar o dedo na ferida da CBF agora, em maio? Ou ele deveria esperar o final do semestre? Deixem o seu like, se inscrevam no canal para a gente continuar essa resenha alviverde e vamos mostrar que a torcida está fechada com o professor. E aí, nação? O calendário é realmente o nosso maior adversário em 2026 ou o elenco precisa de mais peças para rodar sem perder a qualidade? Agora vamos para a próxima notícia. Fala, família palmeirense, o coração está batendo naquele ritmo de final de campeonato de novo. Mas dessa vez não é por causa de uma bola na trave ou de um título decidido nos acréscimos, mas sim por uma daquelas notícias que chegam como um raio em dia de sol e deixam todo mundo sem saber se comemora ou se mantém os pés no chão para não se decepcionar depois. O nome que está circulando com uma força absurda nos bastidores da academia de futebol e inflamando todos os grupos de conversa é o de Thiago Almada. Aquele meio-campista argentino que carrega o peso de ser campeão do mundo e que tem um futebol que parece ter sido desenhado para brilhar com a nossa camisa alviverde em uma tarde de estádio lotado. É impossível não se empolgar quando surge a possibilidade de um talento dessa magnitude vestir o nosso manto. Principalmente porque a gente sabe que o nosso elenco sempre precisa desse toque de genialidade. De alguém que consiga enxergar o jogo de uma maneira diferente e que tenha aquela malícia sul-americana que a gente tanto admira, e que faz tanta diferença nos momentos de pressão absoluta dentro das quatro linhas. A especulação ganhou corpo nas últimas horas, embora a gente saiba que o mercado da bola é um terreno cheio de armadilhas e conversas que muitas vezes não dão em nada. O simples fato de o Palmeiras estar sendo colocado como o destino provável de um craque desse quilate mostra o tamanho do patamar que o nosso clube atingiu nos últimos anos com uma gestão profissional e vitoriosa. Thiago Almada não é apenas mais um jogador promissor, ele é uma realidade internacional. Alguém que já mostrou sua qualidade em diversas frentes e que possui aquela característica de camisa 10 clássico, mas com a intensidade moderna que o esquema do nosso treinador exige para que o time continue sendo competitivo e temido por todos os adversários do continente. A gente fica imaginando como seria esse meio de campo com a visão de jogo dele, servindo os nossos atacantes e criando chances de gol do absoluto nada, o que seria um verdadeiro pesadelo para as defesas rivais que já sofrem para segurar o nosso ímpeto ofensivo mesmo sem um reforço desse nível de seleção mundial. O clima entre os torcedores é de uma ansiedade que beira a loucura, porque todo palmeirense raiz sabe que o nosso DNA é feito de grandes craques, de jogadores que sabem tratar a bola com carinho. E o Almada representa exatamente esse resgate da magia que muitas vezes faz falta em jogos mais travados e difíceis. Dizem por aí, nos sussurros que vêm lá da Barra Funda, que a diretoria está trabalhando em silêncio absoluto, montando uma estratégia financeira que permitiria essa operação gigante sem comprometer a saúde econômica do clube, o que nos dá uma esperança ainda maior de que o negócio possa realmente sair do papel e se tornar a nossa grande bomba da temporada. O boato sugere que o desejo do jogador de voltar a atuar em um clube com visibilidade e chances reais de disputar todos os títulos possíveis pesa muito a favor do Verdão, já que a estrutura que oferecemos hoje em dia não deve nada para os principais centros do futebol europeu e é um chamariz irresistível para qualquer atleta que queira fazer história de verdade. Pensar no Almada pisando no gramado do Allianz Parque com a torcida cantando sem parar é de arrepiar até o último fio de cabelo. E a gente fica aqui monitorando cada curtida em rede social, cada postagem enigmática e cada movimento dos empresários como se fossemos detetives particulares em busca da prova definitiva de que o sonho vai virar realidade. Sabemos que a concorrência pode ser pesada, especialmente com o interesse de clubes que fazem parte de conglomerados internacionais, mas o peso da camisa do Palmeiras e a garantia de brigar por glórias imediatas são trunfos que poucos no mundo podem oferecer com a mesma convicção que a gente oferece hoje. É aquela sensação de que algo grande está para acontecer. Um movimento que mudaria o patamar da nossa equipe e deixaria o restante do Brasil e da América do Sul em alerta total. Porque um time que já é bom ficaria praticamente imbatível com a chegada de um maestro jovem e com tanta sede de vitória no currículo.
A gente analisa cada detalhe técnico e tático dessa possível vinda e percebe que ele se encaixaria como uma luva no que o Abel Ferreira pensa sobre o futebol, unindo disciplina tática com um talento individual que resolve partidas em um lance isolado de falta ou em um drible curto que desconcerta qualquer sistema defensivo bem montado. O rumor indica que as conversas iniciais já teriam acontecido e que o projeto apresentado ao argentino foi algo de cair o queixo, mostrando que o Palmeiras não está para brincadeira e quer realmente consolidar sua hegemonia por muitos e muitos anos, trazendo quem há de melhor no mercado sem medo de ser feliz e sem medo de investir quando a oportunidade é única. Para nós, que vivemos o dia a dia do clube, essa notícia é como um combustível extra para nossa paixão, fazendo com que a gente já comece a escalar o time ideal na cabeça, colocando o craque ali na articulação, imaginando as tabelas e os gols que virão dessa parceria que parece ter sido escrita nas estrelas. Existe uma mística envolvida na contratação de jogadores argentinos pelo Palmeiras, uma relação de amor e entrega que sempre rendeu bons frutos na nossa história. E ver o Almada seguindo esses passos seria a confirmação de que somos o destino preferido para quem quer se tornar ídolo de verdade em uma terra que respira futebol 24 horas por dia. A especulação fala em valores que assustam os mais desavisados, mas para quem acompanha a evolução do clube, sabe que o retorno técnico e de marketing que um jogador desse nível traz compensa cada centavo investido, transformando o investimento em taças na galeria em uma valorização ainda maior da nossa marca global. A gente fica nessa vigília constante, atualizando os portais de notícias a cada 5 minutos, esperando aquela confirmação oficial que vai fazer a cidade inteira parar e as redes sociais explodirem com a imagem do novo reforço segurando a nossa bandeira com o orgulho de quem sabe que chegou ao maior do Brasil. Muitos dizem que é apenas uma cortina de fumaça, mas os detalhes que estão vazando sugerem uma movimentação muito mais séria e coordenada do que um simples boato de janela de transferências, o que nos faz acreditar que a fumaça tem fogo e que o fogo é verde e branco. Se essa negociação for concretizada, será um recado claro para todos os nossos rivais de que o Palmeiras não se acomoda com o sucesso e que a busca pela perfeição é o que nos move todos os dias dentro e fora das 4 linhas da nossa casa. Imagine só a festa que a torcida faria na recepção no aeroporto. Aquele mar de gente empurrando o jogador e mostrando para ele o que é o calor da família palmeirense, algo que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar e que fica marcado na memória de qualquer profissional para o resto da vida. A expectativa é gigante e a gente não consegue esconder o sorriso no rosto só de pensar na possibilidade de ver esse pequeno gigante comandando o nosso meio de campo com a maestria que ele mostrou para o mundo inteiro durante a conquista da última Copa do Mundo. Tudo indica que as próximas semanas serão decisivas para o desfecho dessa novela que já capturou a atenção de toda a imprensa esportiva. E a gente espera que o final seja feliz para o nosso lado, coroando o esforço de todos que trabalham para manter o Palmeiras no topo do topo. O rumor sobre o Almada não é apenas sobre um jogador. É sobre uma afirmação de poder e de visão de futuro, mostrando que estamos sempre um passo à frente e que o nosso sarrafo está cada vez mais alto, exigindo apenas os melhores nomes para compor o nosso elenco de ouro. A gente conversa com um, ouve o que o outro tem a dizer, e a conclusão é sempre a mesma. Se ele vier, o patamar sobe de um jeito que os outros vão ter que suar muito para tentar nos acompanhar. E essa perspectiva é o que nos mantém vibrantes e esperançosos em meio a tantas notícias e especulações diárias. A confiança na diretoria é grande, mas a ansiedade do torcedor é maior ainda. E a gente só quer que o anúncio venha logo para a gente poder gritar o nome dele e celebrar mais uma contratação histórica que ficará para sempre nos anais do nosso clube. O futebol sul-americano ficaria pequeno para o Palmeiras com a chegada de um jogador como Thiago Almada, e a gente sabe que ele tem o perfil de quem não se intimida com estádio cheio ou com pressão de adversário, sendo o tipo de cara que pede a bola quando o bicho pega e resolve a parada com a tranquilidade de quem está jogando no quintal de casa. Os rumores dizem que ele já estaria até procurando residência na capital paulista, o que seria o sinal definitivo de que o acerto está por detalhes. Mas a gente prefere manter a cautela enquanto a caneta não for passada no papel e a foto oficial não for postada para o mundo todo ver. É um momento de união da torcida, de apoiar e mostrar que o ambiente aqui é o melhor possível para ele brilhar e conquistar tudo o que ainda não conquistou na carreira, transformando o Allianz Parque em seu novo santuário de vitória, celebrações inesquecíveis. A especulação é a alma do negócio e a gente está comprando essa ideia com toda a força do nosso coração palmeirense, esperando que o destino conspire a nosso favor mais uma vez nessa trajetória de glórias. Se o boato se confirmar, teremos em mãos um dos melhores jogadores em atividade nas Américas, alguém que traz consigo a experiência de ter jogado nos maiores palcos do planeta e que possui uma margem de evolução que ainda vai dar o que falar por muitos anos no cenário internacional do esporte. A gente fica imaginando as jogadas ensaiadas, os passes milimétricos e a personalidade que ele traria para o grupo, servindo de exemplo para os mais jovens e de suporte para os mais experientes, criando uma harmonia perfeita dentro do vestiário e dentro do campo de jogo. O interesse do Real Madrid em outros jogadores nossos, como comentamos em outros momentos, só prova que o Palmeiras é hoje uma vitrine de luxo, e trazer o Almada seria a forma perfeita de reinvestir essa visibilidade e esse capital em mais qualidade técnica para o nosso torcedor desfrutar. É um ciclo virtuoso que parece não ter fim e que nos enche de orgulho de sermos palmeirenses e de estarmos vivendo essa era de ouro que parece não ter limites para nossa imaginação e para o nosso sucesso.
A verdade é que a gente merece ver grandes jogadores aqui. E o Almada merece jogar em um clube com a nossa grandeza, criando uma simbiose que tem tudo para ser épica e para render muitos gols e muitas alegrias para essa coletividade que nunca deixa de apoiar o time. Não importa a circunstância ou o adversário que esteja do outro lado. Os boatos continuam fervendo e a gente segue aqui na nossa posição de torcedor e de observador atento, esperando que o desfecho seja favorável e que a gente possa comemorar a chegada desse novo ídolo com a intensidade que só o palmeirense conhece e pratica. A contagem regressiva para saber a verdade parece eterna, mas o sentimento de que estamos no caminho certo nos acalma e nos dá a certeza de que o Palmeiras está agindo com a inteligência e a ousadia que se espera de um gigante que não se cansa de vencer e de surpreender o mundo do futebol. Cada dia que passa sem uma negativa oficial é um dia a mais que a nossa esperança se fortalece e a gente se sente mais próximo de ver esse sonho argentino se transformar em uma realidade verde e branca para todos nós. Para finalizar essa nossa conversa sobre os rumores que estão mexendo com a nossa cabeça, a gente precisa ter em mente que o Palmeiras é maior que qualquer nome, mas que nomes como o do Thiago Almada ajudam a construir essa grandeza e a manter o respeito que impomos em todos os campos onde jogamos o nosso futebol de elite. Vamos continuar monitorando tudo o que acontece, trazendo as informações assim que elas forem saindo do forno e torcendo para que a gente tenha motivos de sobra para comemorar em breve essa que pode ser uma das maiores contratações da nossa história centenária. A gente sabe que o coração de torcedor não tem descanso, mas é essa adrenalina que faz a gente amar tanto esse esporte e esse clube que nos dá tantas alegrias e que nos faz acreditar que nada é impossível quando a gente tem planejamento, paixão e uma torcida que joga junto o tempo todo. A especulação está lançada e agora é aguardar os próximos capítulos dessa história que promete emocionar cada um de nós que traz o verde no sangue e na alma. Se você gosta de estar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do futebol e quer acompanhar cada detalhe desses rumores que agitam o mercado da bola, não perca tempo e se inscreva agora mesmo no nosso canal para receber todas as atualizações em primeira mão e não ficar de fora de nenhuma discussão importante sobre o seu time do coração. Aproveite também para deixar o seu like e curtir o vídeo, pois isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar cada vez mais torcedores apaixonados como você e fortalece a nossa comunidade para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade e com aquela emoção que só quem é torcedor de verdade entende. Participe também nos comentários deixando a sua opinião sobre o assunto, pois a sua voz é fundamental para a gente construir um debate sadio e cheio de informação sobre o futuro do nosso elenco e as próximas conquistas que buscaremos juntos nessa caminhada gloriosa pelo mundo do esporte.